Conexão Brasília, trazendo as principais informações aqui da capital federal que influenciam aí na sua vida, na cidade e também nas propriedades rurais desse país. Está aqui do meu lado o deputado Cristino Áureo, que vai nos falar sobre o projeto 4778, né, que é um projeto muito importante que fala sobre as microbacias, né, principalmente no momento que nós estamos falando aí da questão ambiental, da importância. Esse projeto vem a consolidar, por exemplo, uma imagem do Brasil de forma que a produção agrícola seja sustentável. Deputado, o que esse projeto assim traz de positivo para melhorar a imagem do Brasil lá fora, para também realmente ter uma coisa efetiva e contribuir mais com a produção de alimentos sustentáveis? Olha, como você mesmo enfatizou, Glauber, tem um aspecto muito importante nesse projeto, que é criar uma política nacional de desenvolvimento rural sustentável. O Brasil tem sido questionado, no meu ponto de vista, de maneira indevida e injusta, como sendo um país que tem uma produção agrícola e pecuária importante, mas que, no dizer de alguns, principalmente daqueles que não conhecem realmente o Brasil, a questão ambiental estaria sendo posta de lado. Então, assim, a criação de uma política nacional de desenvolvimento rural sustentável em microbacias é uma resposta muito adequada a essa questão, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo aí a COP25, né, essa conferência do clima, e nós tivemos uma experiência muito bem sucedida lá no estado do Rio, onde eu fui secretário de Agricultura. Implantamos lá um programa de microbacias, a exemplo de outros estados brasileiros que também têm experiências bem-sucedidas, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e outros. Esse programa de microbacia foi premiado na COP21, em 2015, como sendo um exemplo a ser seguido no país. Naquela ocasião nós demonstramos que é possível planejarmos a agricultura e o meio ambiente de maneira integrada. Integrada dizendo o seguinte: olha, Papai do Céu, quando criou o nosso planeta, não dividiu, olha, aqui está a divisa de Mato Grosso com Goiás. Não dividiu, olha, o município tal divide com outro aqui. Não. São os rios, são os pequenos cursos d'água que comunicam-se entre os diversos municípios e entre os diversos estados. O que você faz de errado num estado, ou o que você faz certo num município, vai ter influência certamente sobre a produção, sobre o saneamento, sobre o meio ambiente e sobre tudo que circunda aquela microbacia. Então, partirmos para uma política nacional de planejar a agricultura, pensar a agricultura, assim como a base de tudo, é muito conveniente. Então, agora, né, deputado, acho que é importante falar para as pessoas, né, que muitas vezes está falando de microbacia. As pessoas têm que entender que quando você tem, numa microbacia, você tem várias propriedades. E muitas vezes o produtor ele faz, por exemplo, a curva em nível, para você segurar as águas na propriedade dele, e muitas vezes a propriedade do lado não faz. Então, muitas vezes, aquele produtor está segurando as águas para que elas não vão para o rio, para que não cause assoreamento, para que não cause tudo isso, e na outra propriedade não faz. Quando você tem um plano nacional, que daí isso vai se estender provavelmente para a questão municipal, isso é importante que você vai fazendo em escala, quer dizer, todas as propriedades vão sendo atendidas com aquelas curvas de níveis, com plantio direto, e isso realmente tem uma contribuição muito importante para os rios, para que os rios se mantenham limpos, puros. Seria isso? Sim. Você veja, nós temos que sair da condição de sermos produtores de alimentos para sermos produtores de água. Porque a água naturalmente vai dar suporte nessa microbacia, em todo o ambiente, para que essa produção se coloque, para que ela se faça e para que ela se expanda. Então, a agricultura que tão frequentemente está sendo apontada como algo que, olha, o consumo de água para irrigar tantos hectares, para produzir tantos quilos de carne. Não, o produtor rural é aquele que preserva o meio ambiente. O produtor rural é aquele que se envolve diretamente nessas condições. Então, quero chamar aqui a atenção do papel que terá cada vez mais extensão rural, né? As EMATERs, as entidades de extensão rural, as entidades de pesquisa estaduais e a Embrapa dentro desse contexto, o Ministério da Agricultura com toda a sua estrutura e
os estados com as suas secretarias, com as suas entidades. Então, é um trabalho de integração que vai envolver também o Ministério do Meio Ambiente, tanto que o projeto foi relatado e aprovado, relatado por um deputado ligado à agricultura, que é o deputado Zé Mário Schreiner, e ele foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente com louvor, o que me anima muito e faz com que a gente olhe para o futuro, de um desenvolvimento sustentável, olhando também para a perspectiva do Brasil se colocar na cena internacional de maneira mais favorável. Agora, como é que foi aprovado? Qual que é o trâmite agora, deputado? Qual que é o trâmite desse projeto? Olha, ele vai tramitar também na Comissão de Agricultura, está bem adiantado lá. A partir dali, com aprovação na CCJ, vem a plenário e, se Deus quiser, nós vamos ter a aprovação neste ano da nossa proposta. Sucesso, deputado. Realmente é um projeto muito importante, porque nesse momento a gente realmente precisa disso, Os produtores precisam, o país precisa. Então nós vamos agora para o intervalo e já voltamos com mais Conexão Brasília. Não saia daí.